Oi, pessoal. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma meditação semanal das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução, que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e também o objetivo das nossas meditações semanais em relação às fases lunares, e também em relação aos aspectos astrológicos da semana. Mas principalmente, o propósito das nossas meditações semanais é entrar em ressonância harmônica com todas as energias planetárias e nos colocarmos acima da dualidade de luz e sombra da terceira dimensão. Assim, nós podemos nos conectar com o nosso ser divino, que somos, e desenvolvermos uma consciência de quinta dimensão. Esta meditação deverá ser feita a partir do dia 23 de abril, às 23 horas e 31 minutos, horário de Brasília, enquanto durar esta lua crescente, até a lua cheia de Escorpião, do dia 1º de maio às 14h22 horas. Horário de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver para corrigir o horário da meditação, mesmo com a lua se deslocando a cada 2 dias e meio pelos signos de Leão, Virgem, Libra, até chegar à lua cheia de Escorpião da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre o mapa dessa lua crescente em Leão dessa semana. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe para que mais pessoas possam se conscientizar desse momento, que é um momento de crescimento e ampliação dessas características da Lua em Leão, que nós vamos meditar. Essa fase crescente amplifica a expressividade das características, tanto positivas quanto sombrias, do signo de Leão. Não esqueça de dar o seu like, para que o YouTube perceba a relevância dessa meditação e possa divulgar para outras pessoas durante essas semanas da lunação de Áries. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Deixe um comentário aqui embaixo de como foi a sua meditação. Quando você necessitar ouvir mais a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio para você absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Porque é muito importante você identificar quais as situações da sua vida que estão sendo ativadas pelos planetas que estão transitando essa semana e através das casas astrológicas do seu mapa astral. Se caso você não consiga obter todas as revelações durante essa meditação, mas todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos, quando nós conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mesmo assim, se você quiser aprofundar mais, você pode entrar em contato comigo. E também pode se aprofundar também mais na energia dos signos e dos planetas, porque nós temos um curso introdutório de astrologia com um desconto especial para todos os que estão aqui nesse momento fazendo essa meditação. O link também vai estar aqui embaixo, nos comentários. Se você sentir um chamado para fazer outras meditações, você pode se inscrever na nossa área de membro, que tem várias outras meditações, como a meditação para a purificação do karma, a meditação da luz crística e várias outras meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva através do seu próprio mapa astral. Se você preferir fazer essa meditação em 2 partes, ela pode ser feita durante essa semana enquanto durar a lua crescente. É só você, após 30 ou 40 minutos,
você se descondicionar e depois voltar a meditar se condicionando com a parte do relaxamento, antes de começar a segunda parte da meditação. Agora vamos dar início à nossa meditação dessa lua crescente em Leão. Coloque-se numa posição confortável, sentado, sentada, com a coluna reta, para perceber que a energia flua. Conecte-se com seu corpo. Sinta seus pés se firmando na terra. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Inspirando confiança e expirando pela boca qualquer hesitação. Repita 3 vezes essa respiração. Ao expirar, imagine que o ruído do mundo está se dissipando e você está se libertando de qualquer dúvida que lhe diga que você não está pronto ou pronta para brilhar. Conecte-se com a energia dessa lua em Leão, porque Leão é regido pelo Sol. Traz alegria e traz também um profundo centramento no seu coração, já que Leão rege o chakra cardíaco. Sobre essa lua crescente, o universo está pedindo que você pare de se diminuir, pare de se desculpar e pare de negociar o seu poder. Leve a sua atenção para o centro do seu coração. Visualize uma chama dourada vibrante em seu peito, irradiando calor e força. Sinta que essa chama está emanando para você uma luz dourada da lua acima de você. E você pode dizer a si mesmo, a si mesma: estou em sintonia com o fogo da minha alma. Estou pronto, estou pronta para brilhar. Concentre a sua atenção no seu coração. Visualize um pequeno sol dourado no centro do seu peito. Coloque a sua mão sobre o seu coração e reconheça qualquer obstáculo que possa desviar você de brilhar. A lua crescente surge essa noite a meio caminho entre novos começos plasmados na lua nova em Áries e a iluminação plena da lua cheia de Escorpião da próxima semana. Ela brilha como um lembrete de que este é o momento de verificação do que você vai fazer crescer entre a intenção e a manifestação. Agora, o universo sussurra de volta: confie no seu processo, dê o próximo passo. Essa fase da lua é sua aliada, esperando pela clareza, mas confiando nos passos que você consegue ver no seu caminho. Imagine-se em pé sobre um céu noturno, com a lua crescente pairando sobre você, brilhante, inabalável, parte sombra, parte luz. Um reflexo perfeito de onde você está, mostrando que você não está mais no começo, mas ainda não concluído, ainda em movimento. Inspire profundamente e sinta essa energia lunar percorrendo o seu corpo. Ela é elétrica, ancoradora, constante. A cada inspiração, visualize essa luz dourada preenchendo a sua cabeça, pescoço e ombros. A cada expiração, libere qualquer tensão, qualquer dúvida ou hesitação que você possa estar sentindo hoje. Sinta o pulso do universo, lembrando você
que você está cocriando cada momento da sua vida. A lua se move e você também. Sobre esta lua crescente, você está sendo apoiado, apoiada por forças invisíveis. Sua equipe espiritual, seu mentor, seu eu superior e a inteligência do cosmos. Tudo conspira para ajudá-lo, para ajudá-la a ter sucesso. Quando seu coração está alinhado com esta lua no signo de Leão, um signo de fogo, regido pelo Sol, você se associa à coragem, à criatividade, à autoexpressão. Se conecta com seu coração. Assim, essa meditação vai ajudar você a lidar com qualquer obstáculo. Essa lua crescente forma uma quadratura de 90 graus que nós vamos meditar, que é uma sensação de atrito. Então aproveite para se perguntar: onde eu estou esperando por permissão? Onde eu estou demonstrando humildade quando na verdade quero reagir? Sinta essa tensão na sua garganta e no seu peito, não fuja dela. Respire diretamente, reconhecendo esse desconforto. Leão, o signo regido pelo Sol, te dá coragem, uma vontade centrada no coração, alegria, e sob essa luz crescente o universo está te pedindo que você pare de se diminuir, pare de se desculpar por seus dons e pare de negociar o seu poder com os outros. Leve a sua atenção para o centro do seu coração, visualize uma chama dourada vibrante em seu peito, irradiando calor e força. Sinta essa chama. Se conecte com essa luz dourada da lua e diga para você mesma: estou em sintonia com o fogo da minha alma. Estou pronta ou pronto para brilhar. Ao manter essa intenção em sua mente, observe qualquer resistência, medo ou hesitação. Não lute contra isso. Ao invés disso, respire fundo e com coragem, inspirando sempre essa luz dourada da lua e expirando resistência. A lua em Leão forma uma quadratura com o Sol que está em Touro, que entrou no dia 19 de abril. Esta quadratura faz parte de uma quadratura em T, envolvendo também Plutão em Aquário. O signo do Sol, que é Touro, por ser um signo de terra, traz uma energia estável, sensual, prática, mas teimosa. O foco está em segurança, recursos e prazeres concretos. Já a Lua em Leão, um signo de fogo, influencia a expressividade, a criatividade, o orgulho, a necessidade de reconhecimento e diversão. Mas estando em quadratura com o Sol, em Touro, gera um conflito, porque Touro quer manter, conservar, ter paciência, e Leão quer brilhar, gastar energia, se exibir. Então, você precisa estar atento, porque esta quadratura pode gerar tensão entre o desejo de estabilidade, que é o Sol em Touro, e a necessidade de se expressar com ousadia, que é a Lua em Leão. E você pode se sentir dividida, entre agir por impulso e querer manter a calma financeira ou emocional. Outras possibilidades são a necessidade de atenção versus estabilidade. A Lua em Leão quer ser o centro das atenções, elogios, mas o Sol em Touro prefere uma rotina calma, sem grandes alardes. Como os dois signos são teimosos
porque são signos fixos. Leão é teimoso por orgulho, Touro por resistência, pela dificuldade em ceder. Então você precisa estar atenta a essa expressão emocional dessa semana. A Lua em Leão expressa emoções de forma dramática, explosiva. O Sol em Touro é mais contido. Não gosta de escândalos. Leão pode buscar novidades, aventuras, projetos criativos. Touro prefere o que é conhecido e seguro. Leão pode se sentir entediado com a lentidão do Touro. A Lua em Leão precisa de validação constante. O Sol em Touro pode não ser verbalmente afetuoso, mostrando amor através de ações práticas e presentes. Assim, a saída é você buscar um equilíbrio entre essas duas influências, integrando a necessidade de segurança de Touro com a necessidade de autoexpressão de Leão, usando a criatividade leonina para gerar estabilidade financeira, que pode ser através da arte, performance, trabalho com o prazer, que é uma energia de Touro, ou buscar reconhecimento de uma forma consistente, não explosiva, aprendendo a ser generosa, sem gastar demais, porque Touro cuida dos recursos financeiros. Pode validar também suas próprias conquistas sem depender só de aplausos. Praticar a paciência taurina para canalizar o drama leonino. Essa semana o Sol em Touro faz essa quadratura, tanto com a Lua quanto com Plutão, por causa do aspecto da quadratura em T. A Lua e Plutão estão em oposição. Esses três formam essa quadratura em T, com o Sol em Touro como planeta focal, porque ele está no vértice do T, já que ele recebe as quadraturas da Lua em Leão e a de Plutão em Aquário. Ele recebe toda a atenção dessas forças e que recai exatamente sobre a necessidade que ele tem, Sol em Touro, de segurança. A Lua e Plutão estão em oposição. Touro é um signo fixo de terra. Leão também é fixo, mas é de fogo. E Aquário também é fixo, mas é de ar. Como todos são signos fixos, há uma ênfase em resistência à mudança, teimosia e necessidade de controle. O Sol em Touro representa a identidade, a vontade, o foco em segurança e prazeres materiais, e também estabilidade. A Lua em Leão representa as emoções, a necessidade de reconhecimento, o orgulho, a criatividade e o drama. Plutão em Aquário representa o poder, transformação, regeneração, mas também a libertação. Mas também revolução, que aqui é a individualidade versus o coletivo. A quadratura do Sol e da Lua gera essa tensão entre o que eu quero, que é o Sol, e o que eu sinto e preciso emocionalmente, que é a Lua. O Sol em Touro quer estabilidade, calma, rotina. A Lua em Leão quer brilhar, ser o centro das atenções e com uma expressão dramática. Então você precisa estar atenta para isso, porque pode gerar conflito, um conflito interno, que é um desejo de segurança versus uma necessidade de se destacar. A quadratura do Sol e Plutão gera uma tensão entre o ego e o poder transformador. Plutão em Aquário traz transformações radicais, ligadas a grupos, a tecnologia, a ideias coletivas e também a liberdade individual. A quadratura com o Sol taurino indica lutas de poder, crises profundas que podem abalar suas bases materiais e emocionais.
Você não deve resistir às mudanças, porque não vai ser possível controlar. Porque Plutão pode forçar rupturas, perdas, traições, obsessões e reviravoltas. Pode haver medo de ser destruída, ou de perder o que você conquistou. Pode haver confrontos com figuras de autoridade ou grupos que tentam impor a sua vontade sobre a sua própria vontade. A tendência é tentar controlar tudo para se sentir seguro, mas isso atrai justamente situações de perda de controle. Plutão em Aquário traz questões de poder coletivo, inovação, liberdade, mas também dominação. O Sol em Touro resiste a mudanças profundas, mas Plutão força transformações. A quadratura em T tem o Sol como planeta focal, ou seja, o ponto de maior tensão, mas também de solução. O vértice é o Sol em Touro. Então você precisa integrar as energias opostas da Lua e do Plutão através do Sol. O desafio é você encontrar um equilíbrio entre uma identidade estável, que é Touro, e as demandas emocionais de Leão, e com a necessidade de transformação de Aquário. O signo oposto ao Sol em Touro é o ponto de liberação, que é o signo de Escorpião. Escorpião oferece a qualidade de um mergulho profundo, uma transformação intencional e um gerenciamento dessas crises. Justamente na casa de Escorpião do seu mapa astral. Nesse período você pode aprender a usar a sua força para se transformar, mas sem perder a sua essência. Pode também gerenciar os conflitos entre querer uma vida tranquila e segura, mas também precisar de reconhecimento e poder. Você pode sentir que as suas necessidades emocionais estão sendo ameaçadas por mudanças externas. A saída é você desenvolver uma resiliência, usando a determinação taurina para enfrentar as transformações necessárias e aprender a expressar a criatividade, que é uma influência de Leão, de forma a contribuir para o coletivo, que é uma influência de Aquário, mas sem se apegar demais ao controle. Precisa também evitar a tendência de buscar validação externa para se sentir segura, ou usar a teimosia para não demonstrar carência. A oposição da Lua em Leão ao Plutão, que está em Aquário, faz parte dessa quadratura em T, e é o cabo de guerra, conflito emocional marcado por guerras de poder. A Lua em Leão, que é afeto, lealdade, ser especial. Plutão em Aquário exige desapego de papéis pessoais em nome do coletivo, ou de uma verdade transformadora. Então, nesse momento, você pode, inclusive, atrair relacionamentos intensos, onde você se sinta traído, manipulado ou abandonado. Há um receio de que a sua individualidade seja dissolvida por forças maiores, sejam amigos, movimentos sociais, grupos ou até tecnologia. A tendência é evitar dramas emocionais onde o orgulho leonino se choca com a necessidade de evolução radical, que é Plutão. O vértice deste aspecto é a solução. O planeta focal, o Sol em Touro, está nesse vértice. Ele é um ponto de tensão, mas também pode ser canalizado para resolver essa quadratura. A saída não está em eliminar nenhum dos lados, mas integrá-los através da energia taurina, usando a determinação e a paciência de Touro para enfrentar as transformações de Plutão e sem desmoronar. Ao invés de você resistir, você vai no seu próprio ritmo, mas mantendo o que é essencial.
A necessidade de reconhecimento da Lua em Leão pode ser satisfeita construindo algo sólido e palpável, como um negócio, uma arte, um legado. E na casa de Leão, no seu mapa astral. Em vez de você buscar aplausos imediatos, você precisa focar num brilho duradouro. O conflito entre o pessoal, que é a Lua, e o coletivo, que é Plutão, se resolve quando você liderar pelo seu próprio exemplo, que é o que o Sol em Touro te pede, sendo uma âncora estável em meio a essas mudanças, oferecendo segurança ao seu grupo sem se anular. O lado oposto ao vértice é Escorpião, que é oposto ao signo de Leão. É um ponto de liberação natural dessa quadratura inteira. O signo de Escorpião, a casa astrológica aonde ele está no seu mapa, vai aliviar a tensão, onde você precisa inclusive desenvolver qualidades escorpianas, aceitando a morte simbólica, a perda e o renascimento, mergulhando nas próprias sombras e nas dos outros também, sem medo, usando o poder de forma compartilhada, não apenas para controle pessoal. Você precisa cultivar uma força silenciosa e resiliente, se permitindo a ser transformado, a ser transformada, mas sem perder a sua essência e sem tentar controlar a tensão entre segurança versus expressão versus transformação. E aprender a brilhar sem precisar de plateia e a ceder, mas sem se sentir fraca. A Lua em Leão faz um trígono com Marte em Áries, que é o signo que Marte rege. Este é um aspecto harmonioso, que ajuda você a suavizar a tensão da Lua nesta quadratura inteira. Este aspecto de trígono combina a expressão emocional dramática e criativa da Lua em Leão com a energia assertiva, corajosa e impulsiva de Marte em Áries. Você pode agir com uma ação autoconfiante, de forma natural, sem hesitação, guiado pelo seu coração e pela vontade de se destacar. Você pode também manifestar um entusiasmo contagiante, expressando as suas emoções intensamente e com paixão, inspirando os outros a agir também. Ao invés de se impor, você pode manifestar uma liderança inspiradora e motivadora. Pode também usar a energia de Marte para defender seus ideais e proteger a quem você ama. Com o trígono, ele traz fluidez. Raramente há conflito entre o que você sente, que é a influência da Lua, e o que você faz, que é uma influência de Marte. A criatividade é bem produtiva nessa semana. É um ótimo momento para artes cênicas, esportes, projetos que exijam iniciativa e brilho pessoal. A Lua em Leão faz outro trígono, agora com Saturno e Netuno, que estão em Áries. Esse aspecto indica uma forte harmonia entre a sua natureza emocional, que é a Lua, e com os dois planetas geracionais, transpessoais em Áries, que é Saturno, que representa estrutura, disciplina, e Netuno, que representa imaginação e transcendência do ego. Com essa Lua em Leão, você precisa ser ouvido e reconhecido através da sua comunicação, porque você fala com paixão, criatividade e um toque teatral. Essas energias influenciam o talento para você escrever, atuar, contar histórias ou ensinar. Os relacionamentos com irmãos ou pessoas próximas são intensos e servem como palco para sua necessidade de brilhar. O trígono com Saturno em Áries gera uma disciplina
nas suas atitudes e na comunicação. Porque ela pode ser de uma forma impulsiva de se expressar por causa de Áries, mas ganha um freio e maturidade por causa da influência de Saturno. Saturno fortalece a sua coragem em falar em público, iniciar debates ou assumir posições de autoridade na comunicação. O trígono com Netuno em Áries influencia uma inspiração visionária e as suas palavras e ideias carregam um magnetismo poético, espiritual ou artístico. A sua intuição influencia as ações dos outros e você pode saber o momento certo de agir sem hesitar, como se houvesse uma orientação interior sutil. Você pode também transformar seus sonhos, que é uma influência de Netuno, em planos concretos, que é a influência de Saturno, e com uma voz autêntica e cativante, que é uma influência de Leão. Procura se aprofundar um pouco mais nisso agora. O Sol em Touro faz uma conjunção com Quirón em Áries. Mesmo estando em signos diferentes, eles formam uma conjunção, porque estão numa órbita de 6 graus. O Sol em Touro, signo de terra fixo, rege a identidade, o ego e o propósito de vida, com foco em estabilidade, segurança, valores materiais e prazeres sensoriais. Quirón em Áries, no signo de fogo, representa uma ferida incurável, ancestral, relacionada à sua identidade, à iniciativa, à raiva, à independência ou à coragem. Quirón, curador do zodíaco, nessa conjunção com o Sol em Touro, a ferida está ligada à autoestima, aos valores materiais, ao corpo e à segurança. Nesse período você pode sentir que nunca está suficientemente estável ou que o seu valor não é reconhecido. A cura acontece quando você aprende a se valorizar incondicionalmente, se desapegando um pouco do conforto material. A energia de Áries, onde Quirón está transitando, e Touro, aonde o Sol está, gera uma dinâmica de uma ferida que bloqueia a expressão do eu. É só você verificar no seu mapa astral essas casas, tanto de Áries quanto de Touro. Porque essa ferida bloqueia a expressão do eu. É uma ferida que pode dizer: você não pode agir por você mesmo. Você se torna egoísta quando toma iniciativa, ou ter medo da raiva ou do conflito. Isso é o ego falando. Então você precisa dizer para você mesmo: preciso de calma, estabilidade e previsibilidade, que é o que Touro pede. A segurança está em não mudar. O conflito interno surge porque a ferida ariana pede para que você se lance, se arrisque, seja independente. Mas o ego grita: para! Isso é perigoso. Pode perder o que tem, fica quieto. A cura é possível se você usar a teimosia taurina positiva a seu favor, sendo teimoso, teimosa, para processar a sua própria cura. Agindo, que é uma influência de Áries, mas de forma lenta, consistente e prática, que é uma forma de Touro. Para curar a ferida de não ter direito a ser o primeiro ou a primeira, mas também tomando pequenas iniciativas que construam seguranças a longo prazo. Medite agora, identificando as áreas da sua vida, de Áries e Touro do seu mapa astral, para você identificar como alguma dessas possibilidades podem ser curadas agora. O Sol em Touro faz um sextil com o nó do norte em Peixes. Esse é um aspecto que indica uma harmonia natural entre a sua identidade e o propósito da sua vida, que é o Sol, e a direção evolutiva da sua alma,
que é o nó do norte. Nesse momento, o Sol em Touro valoriza estabilidade e segurança material, valores sensoriais e a persistência. O nó do norte em Peixes já aponta para o desenvolvimento da fé, da compaixão, da intuição e do desapego. O sextil é um aspecto fluido que oferece oportunidades e talentos inatos. Você pode ter a facilidade para integrar a praticidade taurina com a sensibilidade pisciana, sem grandes conflitos, e que pode ajudar você imensamente na quadratura em T que você meditou. Você pode manifestar seus sonhos com muita facilidade. Pode transformar esses sonhos e inspirações abstratas, que é uma influência de Peixes, em realizações concretas, que é uma influência de Touro. Pode trabalhar com arte, música, terapias holísticas ou qualquer área que una a criatividade e a estabilidade. Esse aspecto favorece um equilíbrio entre segurança e entrega. O Sol em Touro tende a se apegar ao que é tangível, mas o nó do norte em Peixes pede que você se abra para o fluxo da vida. O sextil facilita essa transição, porque você aprende a confiar no processo e sem perder os pés no chão. Você pode se envolver com a compaixão de uma forma prática, podendo ajudar os outros de uma maneira objetiva, seja com comida, dando abrigo, dando dinheiro, e também com acolhimento emocional. Sua intuição vem através dos sentidos da natureza, que pode ser banhos relaxantes, contato com o mar, com a própria natureza, a jardinagem, que são influências de Touro. Esta semana você pode usar a sua determinação taurina para seguir o chamado pisciniano, que é soltando o controle quando necessário e se permitindo fluir e confiar no fluxo da vida. O Sol em Touro faz um trígono com o nó do Sul em Virgem. Esse é um aspecto extremamente harmonioso, que indica facilidade, talento natural e fluxo de energia entre esses dois signos, ou as casas astrológicas do seu mapa, onde estão esses signos. O Sol apresenta a identidade central, vontade, o propósito de vida, e o nó do Sul, por ser um aspecto de um karma coletivo, aponta para habilidades trazidas de outras vidas, ou da primeira infância, e de cada um de nós. Mostra também as zonas de conforto, padrões instintivos. Mas com o Sol em Touro, você pode se sentir nesse momento como uma pessoa autêntica, quando você age com paciência, persistência, buscando estabilidade ou prazeres concretos, valorizando também a lealdade, a rotina e a construção lenta de resultados. O nó do Sol em Virgem mostra que em vidas passadas você desenvolveu um alto senso de análise, organização, crítica, julgamentos e serviço prático ao próximo. Esse trígono indica que você pode acessar agora um dom natural para unir a força estável de Touro com a precisão analítica de Virgem. É só checar as casas de Touro e Virgem do seu mapa astral. Você pode também organizar seus recursos, dinheiro, tempo ou energia, de uma maneira prática e eficiente e sem perder o prazer. Pode também trabalhar com esmero, sem se desgastar, porque Touro dá resistência. É fácil para você transformar a teoria em prática agora. Se você tiver uma ideia analítica que é de Virgem, a perseverança de Touro vai fazer você levar até o fim. Como o trígono é muito fácil,
você pode ficar preso no nó do sul, que é a zona de conforto, sem desenvolver o nó do norte, que está em peixe, que é o oposto de Virgem. O alerta com esse aspecto é não se perder no perfeccionismo ou críticas exaustivas, que é o lado sombra de Virgem, para que você possa evoluir. E ocasionalmente, soltar o controle, confiar no fluxo, praticar a compaixão sem julgamentos, que é o que o nó do norte te pede. Então você pode meditar agora para usar essa habilidade para construir uma vida estável, mas não se apegando tanto à perfeição, e não se esquecendo de sonhar, e descansar sem culpa. Treinar o seu cérebro a largar o controle excessivo. Em vez de você analisar tudo antes, você sente primeiro a energia de peixe, depois organiza e executa, afirmando que você faz o melhor com calma e precisão e entrega o resto ao fluxo do universo, da vida, confiando no que é essencial. Mercúrio em conjunção com Marte, ambos estão em Áries. Esse é o primeiro aspecto de Mercúrio, que influencia uma energia que é direta, determinada, corajosa, mas impulsiva e combativa. A conjunção funde as energias dos dois planetas. Mercúrio representa a mente, a comunicação e o raciocínio. Ao se unir a Marte, que representa a ação, o impulso, a agressividade e o desejo, resulta num pensamento acelerado. A sua mente pode funcionar em alta velocidade, podendo causar uma comunicação direta e sem filtros, podendo falar o que pensa na hora sem tato ou diplomacia, e até parecer agressiva. As suas reações podem ser rápidas. Você pode pensar e agir quase simultaneamente. Sua linguagem pode se tornar cortante e você pode magoar as pessoas com palavras, mas sem intenção real de machucar. Mercúrio e Marte, os dois estão em Áries. Marte está potencializado por estar no signo que rege, e Mercúrio se sente desconfortável nesse signo, pois ele se sintoniza melhor com signos mais analíticos, como Gêmeos ou Virgem. O fogo de Áries amplifica ainda mais a impulsividade, pois não há paciência para elaborar ideias. O pensamento já é a própria ação. As suas ideias, como iniciativa explosiva, surgem e são executadas em segundos. Esse é um momento ótimo para você começar novos projetos, mas péssimos para detalhes. A outra possibilidade dessa combinação é que você pode causar uma competitividade verbal, querendo vencer uma discussão ou provar que está certo, que está certa, ou falar como se estivesse atacando ou defendendo um território. Essa conjunção pode influenciar pouca reflexão e você falar primeiro sem pensar e depois se arrepender. Mas como toda conjunção se manifesta pelo lado positivo também, você pode aproveitar para repolarizar as energias sombrias e se sintonizar com aspectos construtivos de Mercúrio e de Marte, que é ter coragem para dizer verdades sem medo de confrontos, quebrar padrões e romper o politicamente correto, liderar com uma persuasão ativa, convencendo com uma grande força de convicção. Esse é um bom momento para vendas, política, debates públicos, ativismo, resolver problemas complexos rapidamente, resolver emergências, tomada de decisão, sob pressão, por causa da ação mental. Marte influencia um espírito pioneiro e corajoso,
traz ideias novas e revolucionárias, sem medo de críticas. Você precisa estar atenta, para não se sintonizar com as manifestações sombrias desse aspecto, que são a agressividade verbal, que pode gerar brigas, insultos e grosserias, pode destruir relacionamentos por causa de palavras ditas no calor do momento. A outra possibilidade é a impaciência, não suportando quem pensa devagar, ou interrompendo os outros, ou tendo dificuldade com uma escuta ativa. Porque você pode só querer falar e não querer ouvir. Esse momento pode causar acidentes também, por imprudência, já que Mercúrio está relacionado a translado, a movimentação. A conjunção com Marte em Áries pode impulsionar decisões perigosas, ou no trânsito, como brigas físicas. Essas energias também podem se manifestar nos relacionamentos, podendo se tornar briguentos ou sem paciência. E no aprendizado, você pode aprender rápido, mas não gostar de teoria prolongada, porque quer ação. Para evitar o lado sombrio, você precisa praticar respiração antes de falar. Contar até 3 antes de responder. E isso pode evitar 90% das brigas. Ou canalizar essas energias para debates saudáveis. Ou também esportes, xadrez, retórica, escrita criativa com temas polêmicos. E quando você sente raiva, você procura escrever antes de falar. Faz um rascunho, depois relê. Ou então, se tiver que enviar alguma mensagem, reler 2 vezes. E aprender a domar o ímpeto de destruir tudo com palavras. E é o que deve ser plasmado nesse momento agora. Mercúrio em Áries faz uma quadratura com Júpiter em Câncer. Esse é um segundo aspecto de Mercúrio. E é uma quadratura de grande tensão, mas também de enorme potencial criativo. É uma batalha entre uma mente rápida, direta e impaciente, que é Mercúrio em Áries, e a necessidade de expandir suas ideias através da emoção, segurança e proteção, que é uma influência de Júpiter em Câncer. O resultado pode ser uma comunicação grandiosa, mas instável, ou uma defesa apaixonada de suas crenças, ou da sua tribo. Mercúrio em Áries influencia uma mente de um guerreiro, de uma guerreira. O seu pensamento se torna uma ação, uma fala rápida, direta, impulsiva, mas muitas vezes sem filtro. Porque você pode querer comunicar as suas ideias ou vencer qualquer discussão sem se frustrar com rodeios e hesitação. Júpiter em Câncer expande a sabedoria que podem ser filtradas pelas necessidades emocionais e protetoras de Câncer. As crenças e o conhecimento seu vem do que você sente como seguro, familiar, e que está ligado à família e às suas raízes. O Júpiter é mais subjetivo, nostálgico e ligado ao lar. A palavra-chave é proteger. A quadratura pode criar um atrito constante. Você precisa estar atento, atenta, entre a lógica racional versus as suas emoções. Porque Mercúrio em Áries quer fatos objetivos e soluções rápidas. E Júpiter em Câncer te faz perguntar: como é que você pode fazer isso e sentir? E se isso ameaça a sua família? São perguntas que você pode se fazer. Porque você pode se sentir dividido entre ser racionalmente assertiva
e emocionalmente vulnerável. Ou sentir o impulso versus proteção. Mercúrio em Áries dá um palpite ousado. Imediatamente Júpiter em Câncer recua. Contra-ataca com uma ideia que prioriza, em primeiro lugar, a segurança da família ou de um grupo. As suas ideias nesse momento, por causa da influência de Júpiter, podem ser grandiosas, mas podem surgir com a raiva ou impaciência de Áries. E podem ser defendidas com a ferocidade emocional de Câncer. O excesso de confiança de Júpiter em estar certo, combinado com a crença moral de que está protegendo os seus, que é Júpiter em Câncer, pode gerar discussões emocionais explosivas. Então você precisa repolarizar essas possibilidades com expressões positivas, que é a voz que se levanta com paixão e coragem para defender a família, a casa, as tradições ou causas ligadas à nutrição emocional. Você pode aprender agora, de uma forma passiva, sem precisar discutir, brigar ou defender seus pontos de vista. Você pode repolarizar essa energia para uma comunicação inspiradora, usando essas energias para motivar, inspirar os outros, com discursos que unem a ação e influência de Áries a uma emoção genuína que é de Câncer. Você também pode usar essas energias para uma criatividade empreendedora, iniciando novos projetos que podem estar ligados ao lar, alimentação, imóveis ou negócios familiares. A mente age rápido para aproveitar as oportunidades de expansão emocional ou material e que estão ligadas às raízes. Você só precisa evitar o exagero dramático, pois pequenas ofensas podem virar dramas familiares, pois uma ideia contrária pode ser interpretada como um ataque pessoal à sua segurança. Você precisa evitar também o dogmatismo emocional. Tipo, eu estou certo porque sinto que estou. Essa convicção pode vir da emoção e não da lógica. Ou prometer mundos e fundos para a família, mas não conseguir cumprir a promessa. Pode também levar a uma mente inquieta e de uma impulsividade mental para dentro de casa, causando discussões repentinas, mudanças de ideia e criando um ambiente instável. Você deve se aprofundar nessas possibilidades para poder evitá-las. Primeiramente, antes de falar algo que você acha que seja uma verdade absoluta e justa, você respira fundo, conta até 5 e se pergunta: isso é um fato ou uma reação emocional minha? Esse aspecto dá a você o dom de lutar com palavras pelo que você ama. Mas o desafio constante é lembrar de que o que você ama nem sempre precisa de uma opinião mais rápida e sincera. Às vezes precisa apenas de uma escuta mais lenta e acolhedora. E é o que você deve internalizar agora. Mercúrio faz uma conjunção com Saturno e Netuno. Todos estão em Áries. Essa é uma tripla conjunção, densa e cheia de nuances, e que você deve mergulhar para se sintonizar com a importância desse momento. Embora Saturno permaneça cerca de 2 anos e meio num signo, Netuno cerca de 13 ou 14 anos, Mercúrio, por ser um planeta rápido
ele fica somente cerca de 15 ou 60 dias, o que torna essa conjunção raríssima. O Mercúrio representa a atividade mental, a comunicação e o raciocínio. Saturno representa a estrutura, os limites, a responsabilidade e o karma. Netuno representa a ilusão, o sonho, a espiritualidade, a transcendência e a dissolução. Todos no signo de Áries, que imprime em cada um desses planetas a necessidade de ação, impulso, motivação, liderança e começos rápidos. Esses 3 planetas tão distintos, Mercúrio do elemento ar, imprimindo raciocínio e comunicação. Saturno do elemento terra, imprimindo praticidade, estrutura e estabilidade. E Netuno do elemento água, influenciando profundidade, emoções e a intuição. Mercúrio e Saturno influenciam uma mente disciplinada, mas com tendência a ideias fixas. A comunicação pode ser direta, constante ou autoritária. Há um modo sério de pensar focado em metas concretas. Em Áries, isso pode gerar impaciência com quem não acompanha um raciocínio rápido. A frase típica que você pode se fazer é: minha ideia é a certa ou vou impor isso agora? Já Netuno com o Mercúrio em Áries gera um pensamento intuitivo, inspirado, porém facilmente iludido por ideias grandiosas. Pode haver dificuldade de foco e confusão, porque Netuno dissolve entre o que é real e o que é apenas um desejo ilusório. Em Áries, você pode agir cegamente por uma intuição ou idealismo inflamado, com riscos de fanatismo ou de começar projetos sem base concreta. Saturno e Netuno em Áries geram uma tensão entre a estrutura, que é a influência de Saturno, e a dissolução, que é de Netuno, que pode se manifestar como o medo do caos, ou necessidade de controlar o incontrolável, ou projetos que começam com idealismos, mas esbarram numa dura realidade. Em nível coletivo, os conflitos entre a autoridade, que é Saturno, e a espiritualidade, ou ilusão, que é Netuno, junto com a impulsividade de Áries. Os 3 juntos, Mercúrio, Saturno e Netuno, com essa conjunção em Áries, criam um padrão mental complexo. E você pode perceber. E para poder buscar essa polaridade positiva em cada um deles. Pois as possibilidades são várias. Você pode acreditar com força em suas ideias, que é Saturno e Áries, mesmo que elas sejam nebulosas ou irreais, que é uma influência de Saturno, ou pode haver um discurso inflamado, profético ou confuso, mas entregue com uma convicção autoritária. Há tendências também a ruminações mentais, idealismo versus realismo, sonho versus dever, ação versus dúvida, ou dificuldade de separar o fato de fantasia, mas com uma insistência teimosa, que é a influência de Áries, e de que é uma própria visão e uma verdade absoluta. Alguém que planeja um negócio inovador, com metas rígidas, que é de Saturno, age imediatamente, influência de Áries, sem testar se há mercado real, ou ter uma ideia artística ou espiritual que a pessoa tenta institucionalizar, que é Saturno, mas de uma forma agressiva. Ou a comunicação alterna clareza cortante e divagações poéticas, mas sempre com pressa de falar ou sentir frustração.
ao perceber que a realidade não corresponde ao ideal, e sem paciência para ajustes. Ao ter consciência dessas possibilidades, você pode desenvolver uma capacidade de transformar visões elevadas, que é a influência de Netuno, em estruturas práticas, que é uma influência de Saturno, e com uma ação direta, que é a influência de Áries. Ou procurar uma liderança inspiradora e disciplinada ao mesmo tempo, ou ter um pensamento que una o pragmatismo de Saturno com a intuição de Netuno e a coragem de Áries para começar algo novo, desde que não haja autocrítica. Você pode também escrever suas ideias, buscar um feedback externo, desacelerar antes de agir, evitar decisões definitivas baseadas em intuições inflamadas e esperar que Mercúrio se separe de Netuno. A Vênus em conjunção com Urano, ambos em Touro, a Vênus faz 3 aspectos essa semana. A primeira é uma combinação astrológica poderosa, porque a Vênus está no próprio signo que rege, que é Touro. Mas quando Urano, o planeta da ruptura, da imprevisibilidade e da revolução, se junta a ela no mesmo signo, a energia muda drasticamente. Urano em Touro gera rupturas, mudanças na sua estabilidade, mas também Touro é fixo, teimoso, busca segurança material e afetiva e odeia mudanças bruscas. Urano é elétrico, rebelde, quer liberdade a qualquer custo e rompe padrão. E a conjunção, que são planetas muito próximos, funde essas energias. O resultado é que você pode querer buscar estabilidade, mas nos seus próprios termos, e que não são nada convencionais. Por exemplo, se você estiver só, pode querer um amor seguro, ou uma vida financeira segura, mas que precisa de espaço, emoção e autenticidade, que é uma influência de Urano. Relacionamentos previsíveis demais sufocam e podem sabotar a própria paz. Pode gerar medo de compromisso ou medo de perder a liberdade. Mesmo querendo compromisso, a ideia de ficar presa causa ansiedade. Outras possibilidades são mudanças repentinas, que pode terminar um relacionamento ou mudança de carreira do dia para a noite, e aparentemente sem motivos. Ou mesmo querendo liberdade, você pode se tornar teimoso, teimosa, como um touro típico, e isso se o outro tentar te mudar. Ciente de todas essas possibilidades, você pode se perguntar: como ter previsibilidade e surpresas ao mesmo tempo? Vou, portanto, me sintonizar com o lado positivo desse aspecto. Isso, se você estiver só, você pode buscar um relacionamento, um amor autêntico e sem jogos, sem manipulação ou mentiras. Porque você estando só, você pode buscar pessoas uranianas, únicas, excêntricas, de outras culturas ou com estilos diferentes. Alguém inteligente, autêntico, que tenha vida própria e não seja carente, e que goste de surpresas, mas que precisa de uma confiança básica, ou um relacionamento aberto, morando em casas separadas, por exemplo. Mas também pode ser um relacionamento tradicional, com muitas aventuras e quebras de rotina. Você pode, nesse período, desenvolver uma autossuficiência emocional, para não depender do outro para ser feliz, o que é saudável, mas que pode ser interpretado como frieza pelo outro.
Como esse momento também favorece uma criatividade inovadora, você pode se envolver com a arte, música, design, culinária, finanças e tudo com um toque original e futurista, que é uma influência de Aquário. Na carreira e nas finanças, porque Touro rege dinheiro e bens, você pode buscar profissões na área de tecnologia, aplicada à beleza também, à estética, design inovador e finanças disruptivas, como criptomoedas, uma agricultura sustentável, música eletrônica também. Na área financeira você pode ter ganhos e perdas súbitas, mas o momento é ótimo para investimentos de risco calculado. Você pode usar a criatividade de Urano para ganhar dinheiro com algo único e que não se force a empregos tradicionais. Essa conjunção é sobre liberdade com estabilidade. É possível ter um relacionamento duradouro, fiel e seguro, desde que haja espaço para individualidade e para a quebra de padrões. Medite agora sobre isso, se aprofundando sobre essas possibilidades em relação às casas astrológicas do seu mapa astral. Vênus em Touro faz um sextil com Netuno, que está em Áries. Esse é o segundo aspecto da Vênus, que dá a você a oportunidade de combinar a sensualidade com uma busca por estabilidade da Vênus, com inspiração, com a espiritualidade e a criatividade etérea de Netuno. Esse aspecto suaviza a energia prática e às vezes possessiva da Vênus em Touro, porque Netuno adiciona uma camada de idealismo, compaixão e criatividade. Não é um fogo avassalador de Áries, mas uma fonte constante de inspiração suave e que flui naturalmente. A Vênus em Touro valoriza a lealdade, o toque físico, o prazer dos sentidos, como uma boa comida, música, conforto, a segurança financeira e um amor duradouro. E é um amor prático, paciente e profundamente sexual. Netuno influenciando os sonhos, a ilusão e a compaixão no signo de Áries, que representa a ação, a iniciativa e o eu, e que pode influenciar o momento de uma ação corajosa, uma liderança inspiradora. Para neutralizar as ilusões sobre a sua própria força, você pode buscar um propósito espiritual através de uma ação direta. A magia dessa combinação influencia relacionamentos onde há uma forte atração física, mas também uma sensação de alma gêmea, de uma conexão que vai além do material, com uma compaixão genuína e um desejo de curar o parceiro, a parceira. Você pode expressar o cuidado não só com palavras, mas com atos concretos e muito carinho físico. A desvantagem é que pode haver uma tendência a idealizar o parceiro, ou a parceira, ou a relação, de que ela é perfeito, ignorando defeitos reais por causa da sensação de uma conexão mágica. Ou usar os prazeres, como comida, sexo ou dinheiro, como fuga. Na criatividade nas artes, a Vênus em Touro dá um senso prático de forma, cor, textura e harmonia. Netuno adiciona imaginação, o devaneio e a capacidade de tocar o inconsciente através de uma fotografia, da música, da pintura, de uma culinária artística. Você pode transformar também seus sonhos, que é Netuno, em algo tangível e belo, que é a influência da Vênus em Touro. Nos valores e nas finanças, você pode ter uma forma intuitiva de lidar com o dinheiro e pode sentir
onde investir e o que tem valor real a longo prazo. Mas cuidado, evite ilusões financeiras. Na espiritualidade e no autoconhecimento, você se conecta com o plano divino através dos seus sentidos. E pode ser uma caminhada descalço na grama, um banho de sais perfumados, ouvir uma música clássica e sacra. Tudo isso é uma forma de meditação e conexão. Além da yoga tântrica, da massagem terapêutica, da aromaterapia e uma jardinagem consciente. Medite agora como você pode usar a sua intuição de uma forma prática para construir algo belo e duradouro, mas sem se perder em seus sonhos. A Vênus em Touro faz um trígono com Plutão em Aquário. Esse é o terceiro e último aspecto da Vênus, que facilita e faz fluir naturalmente com amor estável, leal, sensual, paciente, que valoriza a segurança material, o prazer físico, ligação com o todo, que é concreto e duradouro. No trígono com Plutão em Aquário, essa combinação astrológica é poderosa, é cheia de magnetismo. Esse é um momento muito auspicioso para transformar seus relacionamentos, finanças e valores pessoais de uma forma estável e intensa, mas sem os conflitos sombrios de uma quadratura ou de uma posição. A união da lealdade sensual de Touro com o poder regenerador de Plutão, aplicada a uma forma inovadora, influência de Aquário. Plutão é o planeta da morte, renascimento, poder oculto e transformações profundas. Em Aquário, onde ele ficará por muitos anos, essa transformação atinge as redes de amizade, grupos, tecnologia, inovação social e valores coletivos. É um Plutão que destrói estruturas antigas em nome do progresso e da liberdade. O trígono, um aspecto harmonioso que faz a energia desses planetas fluírem sem esforço. Onde Plutão em Aquário está transitando no seu mapa astral, ele vai transformar radicalmente essa situação. Onde a Vênus em Touro está transitando no seu mapa astral, ela oferece estabilidade para integrar essas mudanças. Onde a Vênus se apega, Plutão dá coragem para soltar o que não serve mais. Este aspecto gera um magnetismo e um poder pessoal silencioso, uma presença magnética sem precisar ser o centro das atenções. Todos percebem, sente essa força interior e essa confiança. Se você nesse momento estiver só, você pode atrair parceiras intensas, ou situações que testem a sua lealdade. Mas você vai precisar ter paciência, a paciência de Touro, para lidar com isso e sair mais fortalecido, mais fortalecida. Plutão em Aquário permite que você ame com intensidade e lealdade, mas dentro de arranjos não convencionais, com a possibilidade de um relacionamento aberto, com regras claras, amizade que evolui para uma união sólida, ou parceria, onde ambos têm liberdade individual. O ciúme de Touro é transmutado em confiança poderosa. Plutão, nesse aspecto com a Vênus, gera uma capacidade de ressuscitar relações e reconstruir algo novo com a mesma pessoa, ou com outra pessoa e sem carregar mágoas. O apego de Touro se torna saudável,
Pois você vai saber a verdadeira, que vem de dentro, essa verdadeira segurança. Você vai saber. Plutão também dá o poder de regenerar recursos de uma transformação financeira bem-sucedida. E Touro dá o tato para não perder a base. Esse aspecto pode influenciar uma herança ou receber dinheiro de fontes inesperadas, através de parceiros, investimentos ou grupos. Gera também uma influência com uma facilidade para você se livrar de dívidas ou padrões financeiros ultrapassados e usar a tecnologia, influência de Aquário, para aumentar seu patrimônio de uma forma estável, que é uma influência de Touro. Visualize agora as áreas de Touro e Aquário do seu mapa, onde essas mudanças ocorrerão radicalmente, nos seus próprios valores de vida, relacionamentos, mas sem perder a sua essência, de modo que seja ao mesmo tempo profundo, livre e duradouro. Marte faz uma conjunção com Saturno. Os dois estão em Áries. Áries tem o regente Marte. E ele está no seu domicílio, ele está na sua casa que rege, no signo que rege. Ele está fortíssimo, com um impulso puro, coragem, iniciativa, uma ação direta, rápida, com instinto de liderança, com coragem para começar, mas com uma certa impaciência. Saturno em Áries pode gerar um certo freio na impulsividade de Marte, gerando também testes e desafios, obstáculos, atrasos, mas também responsabilidade e discernimento. A frustração inicial se torna maturidade e exige esforço, porque nada nesse período vem fácil. Os desafios a serem superados são a frustração, porque Marte quer ir e Saturno trava. Você, ao se conscientizar dessas possibilidades, procura evitar essas manifestações, agindo através de uma ação disciplinada, com um propósito espiritual, desenvolvendo a capacidade de realizar seus sonhos, que é a influência de Netuno, com uma estrutura disciplinada e bem organizada, que é de Saturno essa influência, e tendo coragem com maturidade. Plasme agora a influência positiva desses dois planetas como uma saída para uma evolução consciente. E durante qualquer ação você vai ter sempre disciplina, que é uma exigência de Saturno, e a motivação, que vem de uma coragem autêntica, que é a influência de Marte. Saturno em conjunção com Netuno, ambos estão em Áries. Essa conjunção é um dos aspectos mais complexos e paradoxais da astrologia, porque Saturno e Netuno unem duas forças muito diferentes. Saturno representa a estrutura, a disciplina, os limites e a realidade material. Netuno representa os sonhos, a intuição, a espiritualidade, a dissolução, as fantasias e a ilusão, o caos e a ausência de limites. Quando unidos, eles criam uma tensão entre construir um sonho, que é dar a forma de Saturno, ou dissolver uma estrutura, tirando a rigidez de Saturno. Em Áries, a energia de iniciativa, coragem e impulsividade é focada numa ação, na identidade e nos impulsos mesmo. A nível coletivo, Áries representa a guerra, uma ação através de um conflito. Esse é um período focado em conflitos por motivações ideológicas ou materialistas, ou também religiosas. Mas também pode haver o surgimento de líderes carismáticos, com forte apelo ritualístico e também demagógico,
E a gente já vem vendo isso há algumas semanas. A nível pessoal, Saturno em Áries faz com que você possa sentir a necessidade de agir com coragem e independência, sem medo de dar o primeiro passo. Há uma autodisciplina voltada para a afirmação do eu. O desafio é construir uma identidade sólida e autônoma. Há uma inspiração divina para você conseguir, a partir do seu superior, e que é um sonho de liderança, que vai estar relacionada à casa astrológica de Áries do seu mapa astral. No entanto, pode haver confusão sobre quem você verdadeiramente é, porque Netuno pode dissolver a sua identidade pessoal, ou você se sacrificar por alguma causa. Com essa conjunção, essa união, o sonho de Netuno precisa de uma estrutura de Saturno. Precisa de um propósito elevado de Netuno também. O resultado é a capacidade de você lutar por um ideal ou materializar uma visão espiritual. Essa combinação pode influenciar você a se tornar um líder visionário, uma líder visionária, com capacidade de orientar pessoas, mas com um sonho prático, baseado numa ideologia ou numa fé. Essa conjunção dá a você uma disciplina espiritual, com a facilidade de você conseguir rotinas e seguir essas rotinas espirituais, com a meditação, a yoga, por exemplo. Você pode também desenvolver uma habilidade dando uma forma concreta às suas ideias abstratas e inspiradoras, especialmente nas artes, seja pintura, escrita, música, cinema. Mas o desafio, o lado sombrio dessa conjunção, é a tendência a você se sacrificar por causas ou pessoas e se sentir vítima das suas próprias batalhas, ao lutar por algo que nunca se concretize, porque é uma fantasia, é um sonho. Você precisa estar atento, atenta, para não enganar a si mesmo, não enganar a si mesma, ao alcançar os seus objetivos, ou até ser golpe de vítimas de alguma situação. O desafio é equilibrar os sonhos com responsabilidade de Saturno, sutilizando a inspiração de Netuno para criar algo belo, duradouro e significativo, ao invés de se perder em ilusões de grandeza ou sacrifícios inúteis. A nível coletivo, essa conjunção está sendo responsável pela separação do joio e do trigo daqueles que serão escolhidos. Se você manifestar as características positivas de Saturno e Netuno, você vai ser escolhido como trigo e não como joio. E é o que você deve se trabalhar agora, para transformar suas ideias espirituais ou criativas em algo concreto. Ter coragem para lutar por ideais mais elevados, desenvolver uma disciplina aplicada à sensibilidade e à intuição, usar a liderança de uma forma inspiradora, ou seja, agir com propósito, e se tornar um guerreiro, uma guerreira espiritual, que é alguém que age com fé, mas também com responsabilidade, para mostrar o caminho do despertar para quem precisar. O lado sombrio dessa conjunção é a confusão sobre que direção tomar, que aí age sem clareza, ter ilusões que travam as suas ações, ou que levem a decisões impulsivas e erradas, sentir um bloqueio ao querer agir, mas sentir medo ou dúvida, que é a influência de Saturno e Netuno, ou sentir frustração por expectativas irreais, ou em empolgação e se desiludir ao perceber que era apenas uma ilusão. Em Áries especificamente, você pode querer agir rápido, mas Saturno e Netuno pisam no freio, e de forma diferente. Saturno pede para você discernir, parar e planejar.
Netuno pede para você sentir, mesmo estando confuso, e usar sua intuição. Então você precisa se conscientizar para não agir estando em dúvida ou ter um impulso guiado por uma fantasia. A saída é você se colocar acima dessa dualidade da terceira dimensão e buscar um equilíbrio entre essas duas energias. Antes de agir, você deve se perguntar: isso é intuição ou uma ilusão? E transformar seus sonhos em planos práticos, influência de Saturno e de Netuno. Mas de uma forma sem se perder, evitar decisões impulsivas baseadas só na emoção e usar a disciplina para sustentar suas ideias. Então você deve meditar agora, mais uma vez, sobre essa situação da casa de Áries do seu mapa astral, para reforçar as características positivas desse signo. Agora, nós vamos meditar a influência dos planetas transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão. Urano em Touro faz um sextil com Netuno em Áries. Esse aspecto influencia você a fazer uma inovação prática, com uma inspiração visionária. O sextil é um aspecto harmonioso que abre oportunidades, mas precisa de uma ação consciente para se manifestar. Ele traz uma combinação interessante entre mudanças concretas, que é Touro, e impulsos espirituais ou intuitivos, que é Netuno em Áries. Visualize agora como você pode utilizar essa capacidade natural de inovar com o propósito de transformar seus sonhos em realidade e como usar as suas ideias intuitivas ou espirituais de uma forma prática, especialmente em áreas como finanças, a natureza, a tecnologia e valores pessoais, ou na casa astrológica de Áries do seu mapa astral, onde Netuno se encontra. Netuno em Áries te dá coragem, impulso, idealismo para essas mudanças, mas de uma forma inspiradora, intuitiva. Enquanto Urano em Touro, por ser um signo de terra, te ajuda a materializar essas iniciativas, trazendo um progresso gradual, mas consistente à sua vida. Esse momento pode despertar uma sensibilidade ecológica ou social e você se interessar por novas formas de viver, como sustentabilidade, espiritualidade, terapias alternativas. A sua forte imaginação, agora aliada a um senso estético e sensorial, gera uma boa combinação para as artes, música, moda, design ou projetos inovadores. Urano e Netuno influenciam o despertar espiritual através de experiências concretas por causa do signo de Touro, e também novas formas de ganhar dinheiro ou trabalhar. E você pode, nesse período, desenvolver um talento intuitivo e criativo. Se aprofunde agora um pouco mais sobre isso. Urano, em Touro, faz um trígono com Plutão em Aquário. Esse é um aspecto astrológico considerado muito poderoso e transformador, porque envolve dois planetas lentos, eles são geracionais, que influenciam mudanças profundas durante muito tempo e de uma forma fluida e construtiva, porque é um trígono. Urano em Touro gera mudanças práticas, inovação em dinheiro, em valores, no corpo, na natureza e na segurança material. Plutão em Aquário influencia uma transformação coletiva, radical, com revoluções sociais, tecnologia, poder de grupo e de novos sistemas. O trígono indica harmonia, facilidade e oportunidades naturais de evolução,
Medite agora como você pode fazer essa transformação material de uma forma inteligente e estratégica para mudar sua vida financeira e profissional. Urano e Plutão influenciam a revolução, com estabilidade, com novas formas de trabalhar, ganhar dinheiro ou viver, que podem surgir até inesperadamente, mas com uma base sólida, não apenas ideias. Eles também facilitam uma libertação de padrões antigos e medos ligados à segurança, posse e controle. Eles geram também um poder de influência coletiva, com possibilidade de você participar em movimentos, grupos, projetos inovadores e que mudam realidades. Use os seus insights de uma forma prática, aplicando-os no mundo real. Esse aspecto também te ajuda a fazer mudanças necessárias de uma forma rápida, sem radicalismos ou apego ao passado. E também te ajuda a transformar a forma como você se sente seguro ou segura no mundo e a entender que a estabilidade verdadeira vem da evolução, não da rigidez, porque este aspecto desperta a tua força interior e a coragem para que você possa fazer mudanças que são necessárias nesse momento. Estão relacionadas às casas astrológicas de Touro e Aquário do seu mapa astral. Netuno, um outro planeta transpessoal e geracional, continua em Áries, mas faz um sextil com Plutão, que está em Aquário. Esse é um aspecto astrológico transgeracional e cheio de nuances e de uma influência, como eu disse, por muitos anos. Porque Netuno em Áries ocorre somente a cada 165 anos. E agora ele vai ficar em Áries, na casa astrológica do seu mapa de Áries até 2039. Plutão entrou em Aquário definitivamente em 2024. E ele vai ficar nesse signo até 2044. Portanto, esse sextil é um aspecto geracional e futuro, gerando um potencial criativo e transformador de toda uma época. Netuno em Áries influencia a ilusão, a espiritualidade, a dissolução de fronteiras. No signo de Áries, representa uma ação, iniciativa e o eu guerreiro. É uma ação inspirada por uma fé inabalável e com ímpeto espiritual, por causa da influência de Netuno. Como sextil é um aspecto positivo, favorece você com possibilidades e neutraliza o lado sombrio de Netuno, que pode ser o fanatismo, a ilusão de ser um salvador ou salvadora, ou agir por impulsos nebulosos. Plutão em Aquário representa o poder, a transformação profunda, a regeneração, a morte e o renascimento. No signo de Aquário representa a tecnologia, a coletividade, a inovação e a rebeldia. É a revolução do poder coletivo, a transformação através da tecnologia e a quebra de estruturas hierárquicas. O sextil é um aspecto harmonioso e de oportunidades, que oferece um caminho para você canalizar essa energia nas casas astrológicas do seu mapa astral, de Áries e de Aquário. O sextil não flui automaticamente. Ele exige a você um esforço consciente para que essas duas energias cooperem entre si. Ele influencia uma ação visionária, um serviço à coletividade, e ele cria uma ponte entre a inspiração individual de Netuno e a transformação coletiva de Plutão. Esse aspecto influencia uma capacidade única de você poder agir baseado em suas próprias ideias e nos seus ideais mais elevados. Ao mesmo tempo,
usando as ferramentas tecnológicas de rede social para causar mudanças profundas. Netuno e Plutão influenciam uma liderança espiritual e tecnológica, com o surgimento de líderes inovadores, não necessariamente políticos tradicionais, que combinam uma missão quase mística e artística com um domínio brilhante das tecnologias das redes. São guerreiros ou guerreiras pela causa que curam e transformam através da informação e da desconexão das velhas estruturas de poder. A arte, influência de Netuno, se torna um ato de transformação social, que é uma influência de Plutão. Então, movimentos artísticos de vanguarda usarão tecnologias imensas, uma realidade virtual, como a IA, por exemplo, para não apenas inspirar, mas para desmantelar velhos paradigmas e criar novas realidades coletivas. A oportunidade desse sextil é gerar uma ação coletiva consciente, com capacidade de mobilizar multidões em torno de um ideal espiritual ou humanitário, e de uma forma rápida e descentralizada. A outra possibilidade é a cura, através da inovação com novas formas de terapia, de medicina energética e um bem-estar que usa tecnologia avançada para despertar a força interior de Ares de cada um. Outra possibilidade é a democratização da inspiração. Uma faísca criativa não será mais privilégio de poucos. As ferramentas da IA e de criação coletiva permitirão que qualquer um manifeste a sua visão no mundo. Então medita agora sobre as áreas da sua vida, através das casas astrológicas onde Netuno em Áries e Plutão em Aquário estão transitando durante esses anos, para você agir com base na fé, numa inspiração direta, usando o poder das redes e da inovação, para transformar todos de uma forma radical e impessoal. A grande lição desse momento é você discernir entre a verdadeira coragem espiritual e o impulso egóico, disfarçado de iluminação, onde a meditação, a ação criativa e o uso ético da tecnologia serão os seus maiores aliados. Procure identificar agora. Nesse momento, com todas as revelações que foram passadas para você, com todos os ensinamentos que você absorveu, você só tem a agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo a se conectar com a sua essência, com o seu ser divino, o seu eu verdadeiro. E peça agora, para que Ele possa daqui para frente guiar você e conduzir a sua vida. Caso você sinta a necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, busque ajuda entrando em contato comigo através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, fica o tempo que você precisar nesse sentimento de gratidão e apreço. E quando você se sentir pronto, quando você se sentir pronta, volte a sua consciência para o aqui e agora, abrindo seus olhos lentamente, se espreguiçando, tomando consciência do seu corpo e do local onde você se encontra. Namastê, mas expresse a sua gratidão primeiramente. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê mais uma vez.